de dedicar alguns minutos a cada um de nós. Gostaria de convidá-los para uma postura bem confortável na cadeira. Se possível, os dois pés no chão, o quadril bem encaixado, a coluna ereta, braços e mãos relaxados sobre as coxas, uma respiração profunda, uma atitude receptiva, o silêncio mental. Inspira, retém e expira bem profundamente, bem devagar. Que todo o foco mental, todo o pensamento esteja nessa inspiração e nesta expiração. Que consigamos silenciar a mente, os pensamentos, as ideias, dedicar estes minutos para nós mesmos, como um presente, neste momento de nossa existência. Que estejamos agradecidos por todas as vitórias, conquistas, pela manutenção da saúde, pela condição da consciência lúcida, do ir e vir, e da saúde no corpo físico, mental, emocional e espiritual. Agradecidos, que assim seja. Bom dia a todos. Estamos agora em nosso momento da difusão doutrinária, a nossa palestra. Neste mês, o tema é o Livro dos Médiuns, e hoje nós falaremos a respeito, dentro de O Livro dos Médiuns, a teoria das manifestações físicas, no seu livro 2º, capítulo 4, e ainda abordando um pouco sobre a Gênese, na segunda parte, capítulo 14, os fluidos, pela importância de entendermos como decorrem manifestações físicas dos espíritos através dos fluidos e principalmente da questão do perispírito. Todos nós que aqui nos encontramos já temos o mínimo de conhecimento com relação à questão de espiritualidade, né? Que somos filhos amados de Deus, espíritos imortais, em momento reencarnatório, com uma sucedente fase desencarnada, e em ciclos vamos crescendo e evoluindo como filhos amados de Deus em toda a sua criação. Dentro da doutrina espírita, ainda nós vamos compreender e absorver a ideia de que esses dois universos, essas duas dimensões, se cambeiam sobre o processo da comunicação, né? Nós, encarnados, somos espíritos encarnados e temos o intercâmbio, a comunicação
ou muitas vezes nós vamos ter a atitude de fazer este intercâmbio com conhecimento ou sem o conhecimento. Né? Quando nós aqui chegamos, nós tínhamos noções, mas não tínhamos conhecimento da existência da vida espiritual, da existência de todo o processo desta dimensão, da qual nós viemos de lá e para lá retornaremos. Né? Isso é muito importante ficar claro, porque isso vai assentando em nossa mente, no mundo mental, nos pensamentos, na consciência, esta ideia que vai nos dar a condição de continuarmos essa compreensão do processo da vida, que é muito maior e muito mais ampla do que toda a questão da materialidade ao qual nós estamos vinculados e, principalmente, vemos, ouvimos, sentimos e pegamos. Né? Nós somos seres conscienciais, estamos vivendo e somos criados, educados num mundo de matéria. Com certeza, pedimos para reencarnar nesse momento da transição, esse início do 3º milênio, a era do Espírito, e temos a condição de ver uma evolução aceleradíssima do processo material, tecnológico, e ao mesmo tempo nos deparamos com uma lentidão e uma pobreza espiritual, ao qual temos grandes dificuldades de absorvermos esta ideia. E isso é muito importante, nós termos essa noção, porque vai fazer com que em momentos ao qual vamos fragilizados ou em situação de, até a gente poderia dizer, ousar dizer, de preguiça, a gente diz, mas esse assunto não é comigo, essa mudança, evolução, não estou pronto, ou não quero, ou algo similar. Né? Nós mesmos, muitas vezes, já nos pegamos nessa linha de pensamento, e isso faz parte. E faz parte no sentido de conseguir fazer com que nós tenhamos a força e a coragem de retomar todas as nossas buscas junto a esse conhecimento de espiritualidade, para que nós tenhamos uma futura e nova postura individual, mais espiritualizada. De alguma forma, o mundo vem trazendo esta ideia, e a própria ciência vem alcançando níveis de conhecimento a partir do plano mental, das ciências da mente, que vão encaixando com muito do que a espiritualidade vem nos trazendo de informação. Né? Mas aí chega um momento que cada um de nós é privilegiado em ter uma vivência, uma experiência, ao qual algo inusitado, algo não esperado, ou algo que a gente possa chamar de fantástico, ou milagre, decorre em nosso ser, em nosso viver e até em nossa vida, em torno de cada um de nós, seja no lar, no trabalho, na rua, no grupo de estudos, de amigos, os parentes, na família, ou só em nossa essência. Algo acontece que nos chama a atenção. O que é isso? Como isso acontece? Por que isto aconteceu? O que esta espiritualidade está querendo me dizer, né? A partir do momento em que a gente começa a
a digerir esse processo desse novo, ou desse fato fantástico, ou até alguns gostariam de dizer o fato milagroso, porque como buscadores, filhos de Deus, nós somos loucos para vivenciar um milagre. E é muito interessante que quando nós chegamos na doutrina espírita, fala-se de cura, de refazimento, de acolhimento e de mudança, né? São das palavras que a gente mais ouve aqui na palestra, nas obras, lá no atendimento fraterno, na orientação mediúnica espiritual. Tudo nos leva a crer que esse fato decorrerá. Mas nós ainda queremos ver o milagre. E por muitas vezes, ou quando algo inusitado nos decorre, a gente acaba pensando, não é verdade e isso não é para mim, né? Porque enquanto estamos sentados no caminho, sem ação, nós podemos continuar fazendo o quê? A questionar e a dizer que só o outro alcança felicidade e eu ainda não. Mas não consigo fazer o movimento. E quando o movimento vem até o meu ser, eu ainda às vezes penso, não é para mim. Mas é. E é por isso que todos nós chegamos aqui por afinidade, por busca de conhecimento, e a partir desta chegada e absorvermos este novo, um dos pontos mais difíceis para nós, os seres humanos, o novo, a mudança, o desconhecido sempre vai trazer medo. Medo congela. Medo nos faz parar, até retroceder em nossos pensamentos, né? Mas aí, de alguma forma, com algum esforço, ou por alguma grata atitude caridosa de alguém que diz, mas que bom que você veio, que bom que voltou, que bom que estamos aqui, nós damos continuidade. Por quê? Porque vamos sentindo internamente um benefício há muito não sentido, percebido ou até lembrado, né? Às vezes dá a sensação do colo do pai e da mãe, do ventre uterino, aonde fomos gestados para esta nova encarnação. E às vezes temos o privilégio de ter a lembrança de uma vida anterior, onde os afetos ainda nos cuidam. Precisamos de cuidados. E esta é uma das partes ao qual a doutrina espírita faz questão de trazer muitos conhecimentos para que continuemos a nos sentir cuidados por nós mesmos, a discernir aonde está a verdade, o conhecimento e principalmente a entender o processo que se apresenta. Esse é que é o grande toque. Por quê? Né? Porque é preciso que a gente esteja hoje, aqui e agora, não pensando nas questões lá fora do portão, porque esses minutos refazem as nossas baterias, as nossas energias e aquilo que nós queremos mudar. Com isso, muitas vezes nós seremos privilegiados com manifestações físicas, porque as sutis, as inspirações, as intuições, aquele livro que aparece na frente da gente, que tem um tema interessante que eu tinha lembrado ontem, que tem um assunto de um questionamento antigo da minha memória, ou de algo que está acontecendo neste momento no meu viver, às vezes a gente acha que ainda deve protelar. Até porque mudança gera esforço, movimento. E aí, às vezes, a gente não está pronto ou não quer. Mas isso ainda é nosso, é humano e faz parte. Porque o dia que nós encontrarmos essa consciência de que temos este auxílio, porque
somos da mesma energia e vibração, nós vamos sentir a vontade. E essas manifestações físicas, ao qual o livro dos médiuns, com o complemento do capítulo dos fluidos de A Gênese, ela vai nos explicar como decorre esse processo, ao qual, quando lá iniciaram-se os estudos de magnetismo e das mesas girantes, como que aconteceu aquilo? Era um milagre dos deuses? Não, era pura ciência, através da força e da energia humana que consta, que pertence ao nosso perispírito, né? Lembrando, corpo físico, perispírito, espírito. Todos esses três corpos são movimentados, acionados, dirigidos pelo espírito. Aí a gente vai se questionar, mas o que é isso, perispírito? Já ouvi falar, é bom, é importante, mas precisamos detalhar. E no perispírito nós vamos ter esse veículo que liga o espírito à densidade e às necessidades do planeta ao qual nos encarnamos, e que vai gerar a modelação do corpo físico ao qual usufruiremos durante o reencarne. Como a gente fala de teoria de manifestações físicas e de espiritualidade, nós temos que entender que o processo se dá entre encarnados e desencarnados. Nós temos que entender que o intercâmbio ele se dá vibracionalmente. Agora, como nós vamos começar a unir encarnados e desencarnados com três corpos diferentes, aos quais a gente vem buscando aprender, entender e absorver essa ideia, que vai fazer com que todo esse processo da criação divina aconteça e tenha evolução. A partir da vontade, da necessidade do Espírito. Porque ele é o grande mobilizador de todo esse processo. Mas aí nós temos que começar também a compreender que esse Espírito não é o do vizinho, o do parente ou do desconhecido. Este Espírito sou eu. Cada um de nós somos um espírito com perispírito e, no momento encarnado, temos este corpo físico que está completamente adaptado ao nosso planeta Terra, às suas necessidades físicas, geológicas, vibracionais, mas tudo está ligado, interligado, relacionado pela necessidade da minha alma. Quando eu digo minha alma, não é a minha, é a nossa. Diferente, divergente, mas complementar. Sempre estamos em jornada e em troca interrelacional complementar. Como uma grande máquina, uma grande engrenagem, precisa encaixar as diferenças para que haja o funcionamento. A própria natureza de nosso planeta nos mostra isso muito bem, ilustra diariamente para cada um de nós a diversidade da natureza, faz com que tudo esteja em complemento e harmonia. Por isso que até salientando, quando vamos ao Livro dos Espíritos, as leis morais, nós vamos encontrar a lei de destruição. E na lei de destruição, a gente começa a compreender as necessidades da própria mudança. Então, se hoje
nós estamos buscando sermos seres melhores do que nós já fomos ontem, no mês passado, no ano passado, há 10 anos, há 50 anos, ou da vida anterior, ou das vidas anteriores, nós precisaremos mudar, romper, destruir algo que não satisfaça mais, que não alimente mais o nosso ser. E aí um dia, em algum momento, nós teremos o privilégio de vivenciarmos as manifestações físicas mediúnicas para que alguma coisa em nós seja tocado. Tocado pela lucidez, tocado pela busca de conhecer, tocado pela oportunidade de ampliar o espaço consciencial de nossa mente, dos nossos pensamentos, para que a gente comece a compreender e absorver o que está além de tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Falamos do espírito, perispírito e do corpo. Falamos que as manifestações físicas darão uma conotação do quanto a vontade do espírito, a intenção que levamos em nós, podem promover em afinidade de intenções e de objetivo que uma alma encarnada e uma desencarnada possam unir esforços, vibração, energia e fazer com que haja um movimento ou algo que demonstre, toque, altere e desperte consciencialmente para nós a oportunidade de percebermos, de enxergarmos que há vida em outras dimensões. Nesse processo, isso vai mexer muito fundo com tudo aquilo que nós acreditamos e, principalmente, com tudo aquilo que fomos criados e educados e ensinados a crer. Olha só que interessante, né? Então, da vontade do espírito, nós vamos juntar os fatores culturais ao qual fomos educados e criados para crermos. E aí nisso a gente consegue uma oportunidade de fazer aquele silêncio mental, aquela oportunidade de deixar que o sagrado aconteça em nossa mente, que Ele mesmo criou, e a nossa mente, como todos nós sabemos e já vivenciamos, é uma imensa, grandiosa máquina de produzir pensamentos e ideias. E se a gente alimentá-la e der corda, ela vai até durante o período do sono pensar e ter ideias. Porque esta é a função dela. Mas acima dela, ante uma mente, nós possuímos o quê? Um espírito com vontade, com desejos, com intenções. E esse espírito, ele é um buscador grandioso que traz aquela sensação de que se estamos só buscando aquilo que alimenta a materialidade, algo está em defasagem em nosso ser. Algo falta, algo não aquieta, e essa não quietude é a própria oportunidade de fazermos com que consigamos buscar a quietude. E às vezes a manifestação física vai ser esta oportunidade. Algo que decorre em nosso ser,
que agora estamos tentando, iniciando, né, a compreender como é que ele vai acontecer. É algo da minha energia com a da espiritualidade e que faz vibrar junto a um elemento material ou até a percepção. Depois da difusão doutrinária, nós temos o passe, né? Um momento tão aguardado por cada um de nós, aquele banho de energia. E como é que a gente consegue reter esta energia que nós não enxergamos e saímos daqui bem e feliz daquele que consegue chegar até a próxima quarta de manhã energizado, harmonizado, sentindo que está bem, que entrou de uma maneira, participou das preces e radiações, ouviu a palestra, recebeu o passe e foi ao mundo, à vida. E bem, porque lá fora do portão, os dilemas, os problemas, as dificuldades estão lá nos esperando. Mas nós nos oportunizamos recarregar bateria. Modernamente a gente sabe muito bem o que é isso, né? Todo dia ele precisa de carga. Nós também. Precisamos de carga. Além do alimento material, que nutre o corpo físico, para estar saudável, para termos a condição de entendimento, de aprendizado. Ainda entrando no aspecto emocional, sensorial, de vivermos todas as nossas necessidades. E por isso, o sagrado, que sempre é oportuno e grandioso em cuidar de nós, como nós queremos, mas aí o discernimento e o conhecimento vai dar a tonalidade de entender o que nós realmente precisamos, o que nós realmente necessitamos e aquilo que nós queremos. Em que ponto da jornada o nosso espírito precisa crescer. E temos a oportunidade, já que vivemos nessa transição da entrada do terceiro milênio, a era do espírito, com uma tecnologia avançadíssima, uma ciência avançadíssima, comprovando tudo aquilo que a gente lê e ouve aqui, não porque sejamos ciência, mas queremos filosofar sobre aspectos que nos dê a condição de entender a cada um de nós o nosso tempo e a nossa ciência. Por isso, somos privilegiados e abençoados com manifestações físicas dentro do padrão e da condição de sensibilidade e mediunidade que cada um de nós possui. Quando falamos de mediunidade, e esse é um tema central de nossa doutrina, porque fala de espírito e fala de intercâmbio. Manifestações físicas ou inteligentes falam dessa intervenção, deste interrelacionamento entre nós e a outra dimensão. E ela quer somente nos ajudar. Mas como que nós vamos confiar que a espiritualidade só quer nos ajudar? Na forma a qual nós estamos vendo o nosso viver e os nossos pensamentos. Que caminhos eles buscam? Que ruas, que livros, que palavras nós estamos ouvindo? Que exemplo nutre o nosso ser e viver? Isso é por demais importante. Porque esse é o nosso padrão moral. E na moral existe a força da vontade. E na força da vontade, o querer, nós vamos nos mover. Assim, nas manifestações físicas, nós vamos ter, algumas vezes, ou em situações, podemos nos assustar,
Mas o susto não é para despertar ou tornar a vida com maior medo, e sim com esclarecimento e com conhecimento, para que atinjamos estágios de discernimento entre nós e o cosmos e a nossa busca de caminho de volta à casa do Pai com muita lucidez, grandeza e afetividade. O tema é grandioso, é nosso. Convido a todos a buscarem estas obras, estes capítulos e os grupos de estudos, que sempre colaboram em muito a vida de cada um de nós. Vamos encerrando, vamos nos posicionando para a nossa prece de encerramento. Neste momento, um tanto mais lúcidos, conscientes, mas despertos para buscar conhecimento, para que queiramos cada vez mais estar nesta sintonia de amor e de harmonia, de conhecimento, de lucidez, para encontrarmos a paz. Esta paz que cada um de nós é um grande semeador da jornada de nosso espírito, encarnado ou desencarnado. Por isso tudo nós agradecemos a oportunidade grandiosa desses minutos de silêncio mental, mas de avidez completa de nosso ser consciencial, emocional e espiritual. E assim, ó Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos e pedimos que cada um de nós possa ser um instrumento da tua sublime e serena paz. Muito obrigado. Que assim seja. Um bom dia a todos.